eles assistem um flashback, onde Shin-Yu diz ao Akira que está tudo bem. E ela está pronta para morrer rastejando no chão. A cópia mais velha diz que, na verdade, ela queria viver. O cara abriu os olhos com o que viu. Porque ele não é a cópia mais antiga de Shin. Logo, Shin-Yu, mais velho, grita que ele não quer ver essas memórias. A menina olha para ela com desespero. A cópia adulta continua a gritar de coração. O aviso mostra informações sobre o quinto cenário principal: inundação, desastre. Categoria principal: SS, dificuldade. E nas condições que eles precisam para destruir Shin-Hu-Shin. Desastre de inundação, não há limite de tempo. A recompensa é de cerca de 1 milhão de moedas. Se houver um fracasso, então a alma será destruída. Nas memórias do Shin-Yu mais velho, ela rasteja no chão em sangue e pergunta ao capitão que ela também quer viver. Mas ela tem o direito de fazê-lo. Na fita pequeno Shin, você parado na frente de Byakuya. Diz a ele que ele pode motê-la e ela está pronta. E ela merece viver. Energia trovejou antes das meninas. Os olhos e a boca de Gyokyo se arregalaram de surpresa. Ele fica olhando para todos esses filmes, segurando em ambas as mãos o mais velho. Você assumiu quem está segurando a cabeça dela com as mãos. E o mais jovem? Ele olha para as fitas da memória e diz a si mesmo que é realmente porque dele que suas memórias estão misturadas. O mais velho você logo olha na frente do mais novo, segurando a mão de Byakuya como a mais jovem. De repente, energia azul explodiu no lugar das meninas. A garota, Yuzun, iluminado pela luz da energia azul, olha para frente em choque. Ela pega sua mão, que também é segurado pela menina, e gritando para cima, fala sobre essas memórias. O cara pensa de acordo com a teoria do filme Desconectado. Suas memórias não devem ser confundidas. Essa teoria só funciona nos personagens. E é possível que sua presença mudou esta regra. E suas vidas agora estão misturadas de verdade. No fundo da história do Doc, ele olha para a frente de duas cópias de Shin-Yu. O Shin mais velho usou dentes cerrados de raiva. Ela segura sua mão pulsante, que sua cópia mais jovem olha com confusão. Ela baixa a cabeça, enquanto continuava a segurar sua mão, que já está latejando. Ela afasta a mão, gritando para que todos saiam e saiam disso. A menina gritou e se jogou de volta. De repente, as duas garotas desapareceram das mãos do cara. Ele começa a gritar dizendo para você em breve parar, já. E pedindo-lhe para fazê-lo, de repente. O herói, de repente, agarrou sua boca com a mão. Pensando que os sentimentos de Yuzun eram avassaladores, o cara que ele lembra do rosto furioso da garota, com lágrimas escorrendo de seus olhos. O herói começa a pensar no que fazer. E se tudo for deixado assim, ela realmente vai enlouquecer e destruir
tudo ao redor dela, adicionando mas de repente escadas borradas aparecem no espaço, contra o fundo do qual está um jovem. Garota loira em um vestido branco fofo. O herói sorri e olha para baixo, pensando que ele não sabe se esta é a escolha certa. O aviso diz que as habilidades de Akia foram devolvidos ao normal. A habilidade especial do rei, sem matar, ainda está funcionando. E ele pode voltar à vida, acrescentando que seu corpo está se regenerando. O corpo nu é cercado por energia relâmpago azul. O cara fala que se ele não fizer isso, ele definitivamente vai se arrepender. O aviso novamente indica que as constelações, que como a alma do herói, estão chateadas. O Akia se encontra sentado no chão. Os avisos afirmam que o choque mental do cara da morte foi reduzida pela habilidade da quarta parede. E ele será recompensado por usar a terceira pessoa. Ponto de vista do leitor onisciente. O cara olhando para a notificação, franzindo os lábios. Pensa consigo mesmo que é bom, que pelo menos ele se regenerou em um lugar deserto. Imediatamente, as notificações novamente dizem que ele usou a habilidade Rei sem matar ao máximo. E 100 pontos de karma foram gastos. A notificação afirma que o corpo foi restaurado aos níveis pré-morte. Agachamento de Akio completamente nu, pegando suas coisas no chão, perguntando quais são suas roupas e itens no lugar. As notificações novamente afirmam que sua aptidão e saúde foram aumentadas em 2%. E suas estatísticas excederam o limite. Para completar o cenário, de repente alguém chama o cara pelo meu nome, fazendo com que o herói vestido trema, abrindo os olhos. E o Jinhayak, amarrado por guerreiros, olha para o cara. O personagem principal, com raiva em seus olhos e tremendo de raiva, pergunta a ele como ele fez isso. O cara olhando para ele e endireitando a gola. Pensa em como ficou estranho. E ele estava muito perto. E imediatamente disse ao personagem principal que ele não morreria mais por ele. E mesmo que ele não perguntasse, Junho começa a gritar o nome do personagem principal, contorcendo-se nas bandagens que o prendem, tirando sua espada e sorrindo bem na frente dele. Doc diz que contará tudo mais tarde. Ele cortou as bandagens de um monstro, segurando-os. E, do outro, o cara diz a ele para ir e eles não têm tempo. Transferindo para o local da superfície do mar congelada, com Rai Alto, Hyun Sansang e 2 versões de Shin e o seu. Pequeno Shin se virou e notou algo. De repente seus olhos se iluminaram de alegria. Ela grita a palavra tio e cantou, grita o nome de Akia. Neste momento, eles saem diretamente na frente deles. Akia tenta arrastar Junho. Todo mundo começa a correr até o cara. Mas ele prestou atenção em algo completamente diferente. Na frente dele, ele vê uma versão mais velha de você. Canela no gelo.
Ela se senta no gelo sangrando e com a cabeça baixa, emitindo energia rápida de si mesma. Alto e Sol, pegando o personagem principal, diz a Shinyu, que está caminhando em direção à Virgem mais velha, que isso é perigoso, ao qual ele responde que tá tudo bem. Ele fica bem na frente da garota. Chamando o nome dela, o olhar da garota está completamente perdido. A cor dos olhos ficou preta. Ela olhou para o cara com mal entendido e raiva, sentada com a mão arrancada. Ele olhou para ela, confuso, pensando consigo mesmo que ele ainda não tinha certeza se eles tinham energia suficiente para matar o desastre da enchente. Mas ela tentou tanto jogar Diakia fora de seu corpo. O cara fica em frente a ela com uma espada desembainhada. Ela abaixou a cabeça novamente e perguntou quem ele era. A mão da menina está no gelo sangrento tremendo. E o Zeong diz isso por causa dele. Tudo mudou. E novas pessoas e novos eventos apareceram. Toda a empresa do Doc está olhando para eles. O cara olha para ela com tristeza nos olhos. Ela continua a olhar para baixo. Ainda com raiva, o herói se senta ao lado dela também. Ele agradece por ter vindo ouvir isso. A garota, sentada na poça de sangue, olhou para cima em choque. O cara acrescenta que ele está esperando por ela há muito tempo, causando ainda mais choque para a menina. Ela pergunta novamente que ele estava esperando por ela. Outros guerreiros e caçadores se reúnem na margem da água. Ele está sentado bem na frente dela. Diz que quer o mesmo mundo que a garota. Os olhos dela se abriram e o vazio negro era visível neles. Ela abre a boca ligeiramente contra um fundo claro e quer dizer algo para si mesma. De repente, Sona grita com Doc, levando-o pelo ombro. Ele olhou para a garota, distraindo. Um cara ficou em frente à sua equipe e disse-lhes algo. Ele declara que não vai matar o desastre, apontando para ele com a mão. Ela sentou-se incrédula, olhando para Diakia. O aviso novamente nos lembra do quinto cenário principal. O desastre da inundação. Lembrando-nos que se a tarefa não for feita, então a destruição da alma ocorrerá. O herói continua a dizer que ele não vai discutir com ninguém e espera que eles apenas o ouçam. Naquele momento, os olhos da garota se voltaram para outra direção. Com um brilho, o time do cara está completamente chocado e Rai, oi, de pé com as mãos cruzadas no peito. Pergunta a ele do que ele está falando. Oi? E o sol? E começa a dizer ao cara que ele concorda. E o seguirá até o fim, fazendo com que ele seja surpreendido por Rai, passando a mão ao longo do queixo. Gillian diz que se Hong diz isso, então é bom perguntar se ele pode apenas acertar lá para o Titano Mantis, também causando uma reação de surpresa da garota. Em suas palavras, Yari desiste e diz ao cara para fazer o que quiser. E eles ainda farão o que ele quiser, perguntando
se ele tem certeza. No momento da conversa com Shai, oi? O cara estava olhando para a garota. Você vê? Ela cerrou as mãos e deixou as lágrimas caírem de seus olhos, olhando para baixo e tentando dizer algo. O cara acaricia a cabeça dela quando ele vem usando. Neste momento, o mais velho, Shin Yu, pergunta ao herói que ele vai salvá-la. Ela grita com ele para não fazê-la rir, perguntando a todos o que eles estão fingindo ser. Jaquia olha para ela junto com Sanon. A garota andando, com um sorriso de raiva e tremendo do mesmo. Olha diretamente para os heróis. Ela começa para dizer que não existem mais 41 encarnações, onde ela morava, e este mundo. E desta vez, ele não conhece ninguém aqui. O pano de fundo de sua história apresenta os edifícios abandonados da alma, contra o céu noturno estrelado, após o qual as costas dos heróis aparecem. Desastre começa a gritar com eles, perguntando o que eles sabem sobre ela e como ela deve esquecer tudo. Todas as pessoas, toda a sua vida. De repente, seus gritos foram parados por algo à frente, chamando a atenção de seu olhar para si mesma. Ela te vê, Juni Hyuk. Segurando seu estômago, Jaquia começa a falar em seus pensamentos sobre como é difícil perder o mundo e as pessoas que você ama. Juni olha diretamente para ela, tentando recuperar o fôlego. A garota de olhos abertos olha diretamente para ela com tristeza. O cara diz que estar em tal mundo de novo também é difícil. E apenas uma pessoa pode entender sua dor. E esse é o regressor, Yoon Yu-ki, o personagem principal no meio de sua empresa. Levantando-se de seus joelhos, diz a ela que ela pode viver e se preocupar com o que ainda não aconteceu. Junho continua que ela pode matar aqueles que se tornarão maus com antecedência e matar aqueles que farão com que aliados morram. E ela também pode salvar aqueles que não serão úteis no futuro. Jaquia olha para o personagem principal. Enquanto o ouvia, ele continua dizendo que sabe com antecedência o que ainda não aconteceu. E ele sabe que todas as outras pessoas não. Lembre-se dele e que até agora eles não fizeram nada de ruim ainda. Ele diz essas palavras para a versão mais antiga de você, logo sentado em frente a ele. Ele se aproxima da garota e diz a ela, de cima para baixo, que ele age de acordo com suas memórias. Porque as pessoas não mudam. E tudo porque esse é o destino parado na frente dela. Ele diz que, sem tal atitude, é impossível viver mais. Para o qual eles pulam e gritam para ele que ele sobrevive. Mas seus camaradas e ela, todos eles morreram. Ao qual Juni respondeu calmamente que deixa viver, também se dirigindo a ela pelo nome. A menina entrou em choque perguntando a palavra o que. Jaquia desvia o olhar. O personagem principal diz à garota que, se ela quiser, ele pode se tornar o alvo de sua vingança. Ele diz, deixa viver para matá-lo um dia. O rosto da menina expressou arrependimento e mal-entendido. Juni olhou para ela, ele começou a sair.
para o qual a garota tentando alcançá-lo com a mão. Chamou-o com a palavra capitão. O Akia olha para Junho. Junho passa por eles. Toda garota grita para June parar. Mas ele continua em seu caminho, atraindo a atenção de Akia. De repente, o antagonista se aproxima da garota, dizendo o nome dela contra o fundo de todos os heróis. Ele estende a mão para ela com as palavras que esta é a nova regressão dela. De repente, do nada, alguém rompe em sua conversa se desculpando. Percebendo que há um ponto, uma esfera de energia emerge dos céus, acima de todos os heróis. Akia olha para ela com um sorriso malicioso, pensando consigo mesmo. Ele ficava se perguntando quando ele iria aparecer. Ele olha para o falador de óculos e terno, pensando consigo mesmo, chamando o falador de falador estúpido de nível médio. Pessoas na costa começaram a gritar de medo, apontando o dedo para a esfera que apareceu. Takibi, Akia pergunta por que todos estavam tão alarmados. O cara, fechando use um, declara falar sobre que tudo está indo de acordo com o script. Ao qual ele responde claramente que não é e é possível salvar o desastre. Do script, a criatura pergunta a eles o que eles não sabem, que isso é uma violação das regras. Mas, velho, você parece estar preocupado. Seus olhos arregalados e seus lábios franzidos. A criatura ajustando seus óculos e fechando os olhos. Diz que o conteúdo do script é destruir o desastre. E se eles não fizerem isso, então algo vai acontecer. No momento em que o cara interrompe a criatura, dizendo a ele para não se preocupar, e o desastre será destruído. Falar sobre... Abriu os olhos e ficou surpreso com o que ouviu. Hai se vira para o cara perguntando o que ele está dizendo. Porque ele disse a eles completamente o oposto. Ao qual o cara respondeu calmamente: todos que isso vai acontecer. Mas não agora, de Akia sorrindo. Pergunta se o script teve um tempo de execução exato, lembrando, ao fundo, uma notificação com informações sobre o script. Ele continua a dizer... Isso significa que eles podem destroy low sempre que quiserem. Falar sobre eu abrir seus olhos, e surpresa e imprudência. O cara diz a si mesmo que mesmo nos métodos de sobrevivência, havia poucos cenários com tal supervisão. O cara manda a criatura relaxar, movendo a mão para o lado, como você, logo sangra no fundo. Ele pensa consigo mesmo que tal show é apenas uma alegria para as constelações. E este cenário é um meio dourado entre o bem e o mal, o que significa que você pode contar com um aumento em doações das constelações. Cara alto na frente do cara. Verifique esta coluna nas notificações e afirmasse que isso é verdade. Ao lado de outros personagens, olhando para a criatura de cima. O aviso diz que a secretária celestial está olhando para o cara,
Cuidadosamente, Dokia pensa consigo mesmo que muitas constelações gostaria de dividir categoricamente tudo no mundo em branco e preto. No fundo dessas palavras está Yusuke. Quem não se lembra da situação? Ele continua que este é o cenário principal, não o secundário. Então, mesmo a conversa sobre não pode interferir, a criatura de terno chamou o outro Takibai. Ele ajusta os óculos e diz que não vai deixar. Assim, é igual a para o Jaquia pede que ele dê outro roteiro. O cara, olhando para ele com um sorriso, que ele já esqueceu o que aconteceu, pensando consigo mesmo, que eles provavelmente já lhe deram uma bronca. De repente, o cara e Bion estão conversando. E sua conversa sobre pergunta o que o cara está fazendo. Ao qual ele responde para se preparar e se alguma coisa ele só pode confiar em Bion. Ao qual ele pergunta por que ele precisa de tudo isso. A criatura de terno franzindo a testa com o que ouviu. Fez uma pausa e disse que isso era muito interessante. Ele diz ao cara que tudo não será como ele imaginou. O cara notou uma nova notificação, que ele recebeu um novo script adicional. A criatura começa a dizer que nem todos no Soul Dome concordam com ele. O aviso fala sobre uma inundação adicional. Cenário de desastre, do qual a única coisa que mudou é que é adicional. E a quantidade para completar a tarefa, que é o dobro do anterior. Tokobai diz que a recompensa para o cenário anterior foi aumentado. Todas as pessoas começaram a verificar suas notificações e ficaram chocados com a quantidade. Dokia começou a pensar consigo mesmo que a criatura não poderia mudar o cenário principal, mas poderia criar um adicional. Ele acrescenta que a recompensa foi de 100.000 moedas, o que significa que agora existem 200.000, e você pode definitivamente morrer por esse dinheiro. O Akia e o mais velho, você logo olha em volta com cautela. De repente, alguém grita para eles não se moverem. Prestando atenção no grito, o Akia olha para o lado. Alguém coloca um bastão pesadamente ao lado do sapato. Um monge com um tapa-olho, espalhando os braços para os lados, começa a gritar que toda vida é importante. E não é necessário mais sangue. O cara acha que Mihei, ele Minhai ganhou. Rei, minha torre. Jang Sok-kyun e até o rei Alnildo estão ao lado deles. Um homem em um manto vermelho olha para seus asseclas, caminhando em direção às pessoas com espadas. O aviso afirma que o general naval está muito orgulhoso de sua encarnação. Aqueles que vão te proteger logo começou a atacar a multidão, forçando-os a recuar. A criatura diz: é decepcionante ver essa foto. Ele olha para todo o esquadrão de Jaquia, cercando a garota no meio, protegendo-a, e diz que ele não sabia que havia tantos covardes. Na cúpula da alma, você logo olha para as pessoas que a protegem na costa, caindo em surpresa calorosa. Jaquia pergunta à criatura
que ele não vai ceder. E agora todos concordam com o que ele pergunta novamente. O demônio bateu na testa com a mão, sorrindo ameaçadoramente. Rindo e dizendo a palavra é claro. Ele pergunta ao herói o que Doc quer dizer. Que ele pensou em tudo tanto. Seu olhar cai sobre o cara parado na frente, protegendo a garota consigo mesmo. A notificação nos lembra da inundação adicional. Informações do cenário de desastre. Tikabou colocou a pata na testa e olhou para frente, através das lentes de seus óculos. Com um olhar arrogante, rindo e dizendo, isso é claro. Ele tinha pensado tanto em tudo. E o Tokagaki estava certo. Quando ele falou dele como um Shogun, mas o poder não é a única alavanca. Neste momento, Doc estava em seu lugar no chão. E olhou para cima com expressão confiante e séria em seu rosto. Movendo a mão com a lâmina para o lado. E raciocinar que se você logo foi salvo, aumentaria o interesse das constelações. A notificação do sistema janela mostrou uma alimentação ao vivo de Doc e os eventos acontecendo ao seu redor. Enquanto ele raciocinava, ele usou especificamente a palavra filtro e revelou informações interessantes sobre ela para eles. Tudo para protestar contra este cenário. E agora eles têm esse estado de coisas. Então, uma imagem repentina do telefone aparecendo em sua cabeça, aparentemente pairando no escuro. E ele raciocinou que ele só precisava mudar o propósito do script. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, virando a cabeça ligeiramente para o lado. E olhou para frente, com uma expressão séria no rosto. Cheio de confiança, pensando que no fluxo de estrelas foi apenas uma vez que foi possível para mudar o cenário principal. Você só precisa obter o consentimento das constelações. E perguntou se você estava pronto. Ele tomou uma decisão enquanto várias janelas de notificação do sistema apareceram. Ao lado dele, John ficou ao lado, virou de lado e olhou para frente com as mãos nos bolsos, com uma expressão séria no rosto. Enquanto o protagonista continuou a dizer que teve que desistir da recompensa. Ou continuar com o cenário 5. Doc inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e olhou para frente com um olhar autoconfiante e um sorriso presunçoso, dizendo que ele entendia. Que problema seria se o cenário 5 fosse sobreposto a 6? E a conversa continuou a estar no ar ao lado dos outros. E a Penthouse o vilou silenciosamente. Imediatamente após isso, ele continua a levitar no céu. Virou-se para o Doc e disse que ele era um dos mais inteligentes. Pessoas que ele conheceu ao longo do caminho. No mesmo momento, ele imediatamente acrescentou que, infelizmente, agora seu plano não funcionaria, enquanto o protagonista está em seu lugar, levantando levemente a cabeça. Olhou para frente com grande surpresa e não entendeu o que estava acontecendo. O protagonista ficou em seu lugar, levantando a cabeça, e não entendeu o que estava fazendo. Agora, enquanto a conversa sobre localizado acima dele
virou a cabeça para o lado, emitiu um brilho roxo brilhante e se dirigiu às constelações. O falador até então virou bruscamente seu olhar presunçoso para o lado, sorrindo amplamente, enquanto relâmpagos roxos brilhantes o cercavam. A janela de notificação do sistema, notificando-o de que ele havia adulterado os cenários. Ao mesmo tempo, a janela de notificação do sistema anunciou que o destino do desastre de Yusheng estava agora nas mãos de um falador de nível médio. E ela olhou para frente com grande surpresa e medo em seu rosto, quando vários relâmpagos roxos a atingiram bruscamente, enquanto o protagonista parado por perto virou a cabeça para dentro e, continuando a segurar sua lâmina, ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. Você logo imediatamente gritou e tremeu todo, enquanto o suor escorria por seu rosto. Correntes brilharam nas proximidades e ela gritou que não quero o protagonista. Ficou por perto e observou o que estava acontecendo, enquanto várias correntes enormes estavam indo em direção ao desastre, e relâmpagos roxos brilhantes continuaram a atingir e Uzion sentada de joelhos no chão. Gritou que eles deveriam esperar. No mesmo momento, Doc virou bruscamente para o lado, com uma expressão insatisfeita no rosto, cheio de condenação e abrindo bem a boca. Disse que ele tinha que parar agora, e se perguntou se ele realmente tinha decidido. Colby estava no ar, olhando para tudo o que estava acontecendo, com uma expressão presunçosa no rosto, e disse que tinha direitos, e ele era apenas uma engrenagem no mecanismo do script. E o logo estava sentada de joelhos no chão, e ao mesmo tempo levantando bruscamente a cabeça. Gritou alto de dor, enquanto ela estava envolvida em um grande número de correntes. E relâmpagos roxos brilhantes continuaram a atingir. E o protagonista, parado por perto. Pensei que ele ia fazer mudanças no cenário. Enquanto a janela de notificação do sistema, notificado de que uma mudança de caractere estava ocorrendo. No mesmo momento, um enorme redemoinho subiu bem na frente deles, e uma grande quantidade de raios roxos o atingiu. O protagonista ficou em seu lugar, cobrindo o rosto com a mão em que a lâmina foi localizada, olhando para frente com grande surpresa e desagrado. E pensei que ele estava usando mudanças de personagem para não alterar o próprio script. Geralmente, ninguém usa isso, porque a possibilidade de erro insignificantemente aumentará. Mas agora, enquanto Sun e Shin estavam atrás dele, cobrindo seus rostos, uma enorme quantidade de poeira subiu ao redor dele, e relâmpagos roxos brilhantes atingiram todos os lugares. No mesmo momento, o redemoinho se dissipou um pouco, e através da poeira, os contornos de você logo puderam ser vistos, envolto em correntes enquanto a janela de notificação do sistema, notificado de que muitos da constelação estavam aguardando novas regras imediatamente após isso. A notificação do sistema. Janelinha anunciou que muitas das constelações
não estavam gostando do drama que estava acontecendo. Enquanto você logo olhava para frente com um brilho brilhante, olhos roxos, através da enorme quantidade de poeira ondulando no ar. No mesmo momento, o sistema notifica: